Ele era um fariseu implacável, treinado aos pés de Gamaliel, mas seu zelo se transformou em fanatismo violento. Suas mãos estavam manchadas de sangue inocente, e seu nome causava terror entre os seguidores de Jesus. Ninguém estava a salvo de sua perseguição cruel. Ele supervisionou o apedrejamento de Estevão, guardando as vestes dos executores, enquanto o primeiro mártir clamava por perdão. Sua consciência estava cauterizada, seu coração endurecido como pedra. Ele acreditava que servia a Deus, mas na verdade servia à própria escuridão. Ele obtinha autorização para prender cristãos, arrastando homens e mulheres para as masmorras, sem piedade. Sua missão era erradicar a fé em Jesus, custe o que custasse. Nada o deteria até que o próprio Cristo o deteve. Ele viajava para Damasco com ordens de prisão, respirando ameaças, determinado a extinguir a igreja nascente. Seu ódio era combustível para sua crueldade, mas o céu tinha outros planos para esse homem perdido. Ele não sabia que estava prestes a enfrentar uma luz tão intensa que o deixaria cego, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A justiça humana o via como um homem santo, mas Deus via um pecador necessitado de graça. A hora do encontro estava marcada. Ele cavalgava confiante, certo de seu poder, até que um clarão sobrenatural o derrubou no chão. A força que o sustentava se esvaiu e ele se viu impotente diante daquele que perseguia. A voz que ouviu mudaria seu destino para sempre. Ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E percebeu que não combatia homens, mas o próprio Filho de Deus. Seu mundo desmoronou naquele instante. Tudo em que acreditava era uma mentira. Ele perguntou: Quem és, Senhor? Zrênia já sabendo a resposta, mas incapaz de aceitar. Jesus se revelou a ele, não como um inimigo, mas como Salvador. Aquele que ele odiava agora era seu único refúgio. Ele ficou cego, levado pela mão para Damasco, onde passaria 3 dias em jejum e oração. Sua arrogância se dissolveu em humildade. O perseguidor estava prestes a nascer de novo. Ele não podia imaginar que sua vida tomaria um rumo tão diferente. O homem que destruía igrejas se tornaria seu maior construtor. A graça de Deus estava prestes a transformar um monstro em um santo. A luz celestial irrompeu como um furacão de glória, derrubando Saulo no chão, cegando seus olhos físicos, mas abrindo os espirituais pela primeira vez. Ele estava indefeso, impotente, reduzido a nada diante daquele que ele chamaria depois de Senhor. A voz que ecoou não era de condenação, mas de amor soberano. Saulo, Saulo, por que me persegues? Essas palavras atravessaram sua alma como uma espada afiada, cortando seu orgulho, expondo sua cegueira espiritual. Ele tremeu, não apenas pelo brilho da luz, mas pelo peso da revelação. Jesus estava vivo, e ele estava terrivelmente errado. Sua religião não o salvara, mas o afastara da verdade. Quem és, Senhor? Sua pergunta foi um grito de um coração quebrantado, uma admissão de derrota, um reconhecimento tardio de quem realmente estava no controle. A resposta veio como um trovão: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Messias que ele rejeitara agora se revelava a ele, não para destruí-lo, mas para redimi-lo. A cegueira física foi um símbolo da escuridão que dominara sua vida até então. Ele, que se considerava um guia dos cegos, agora era conduzido como uma criança, dependente da misericórdia daqueles que antes perseguia. O arrogante fariseu foi humilhado, mas essa humilhação seria o início de sua verdadeira grandeza. Por 3 dias ele ficou sem ver, sem comer, sem beber, um deserto forçado onde sua alma foi purificada pelo fogo do arrependimento. As velhas certezas morreram, e uma nova fé nascia em agonia. O Saulo que entrou em Damasco não era o mesmo que saíra de Jerusalém. Algo profundo e eterno acontecera. Enquanto isso, Deus falava a Ananias, um discípulo temeroso, ordenando que fosse até Saulo. Ele é meu instrumento escolhido, disse o Senhor, revelando o paradoxo do Evangelho. O pior pecador pode se tornar o maior santo. Ananias hesitou, mas obedeceu, e sua simples oração abriu os olhos de Saulo, tanto os físicos quanto os do coração. As escamas caíram, literal e figurativamente. A primeira coisa que Saulo viu foi o rosto de um cristão.
alguém que ele teria matado dias antes, agora como um irmão. A ironia era divina. O perseguidor era acolhido pela comunidade que buscara destruir. A graça triunfara sobre a lei. Imediatamente, ele foi batizado, simbolizando a morte do velho homem e o nascimento do novo. O nome Saulo, um nome de reis e orgulho, daria lugar ao nome romano Paulo, sinal de sua missão aos gentios. A conversão não foi um fim, mas um começo. A maior história de transformação da Bíblia começava ali. Os cristãos de Damasco ficaram atônitos. O lobo se tornara um cordeiro, o assassino, um pregador. Mas a transformação era tão radical que muitos duvidaram. Seria um truque? Uma armadilha? Ninguém entendia ainda que o Evangelho é poder para transformar até o pior dos pecadores. Os judeus de Damasco, porém, ficaram furiosos. O defensor virara desertor. Eles conspiraram para matá-lo, forçando Paulo a fugir em uma cesta, descendo pelos muros da cidade. O homem que chegara com autoridade agora escapava como um criminoso. Mas ele não se importava. Já tinha algo mais valioso: Cristo. Paulo não saiu imediatamente pregando. Ele passou anos no deserto da Arábia, sendo ensinado diretamente por Cristo. Esse período de silêncio e solidão foi crucial. Ali, o fariseu orgulhoso foi quebrado e remodelado. Sua teologia de méritos humanos foi substituída pela doutrina da graça. Ele aprendeu que sua justiça própria era como trapo imundo e que somente a justiça de Cristo poderia salvá-lo. O homem que antes confiava em suas credenciais religiosas agora se gloriava apenas na cruz. Esse era o evangelho que ele pregaria: salvação não por obras, mas por fé. Quando finalmente voltou a Damasco, sua mensagem era tão poderosa que os judeus queriam matá-lo novamente. Ele escapou mais uma vez, indo para Jerusalém, onde tentou se juntar aos discípulos. Mas eles tinham medo. Quem poderia confiar no antigo perseguidor? Barnabé, porém, interveio, apresentando Paulo aos apóstolos e contando como Cristo aparecera a ele. Aos poucos, a igreja começou a aceitá-lo, mas sua pregação era tão ousada que outra tentativa de assassinato o forçou a deixar Jerusalém. Ele foi enviado para Tarso, sua cidade natal, onde esperaria o momento certo. Enquanto isso, a igreja crescia, e Deus preparava um novo cenário para Paulo. Um homem estava prestes a ser levantado para mudar o mundo gentil, mas primeiro ele precisava ser esquecido pelo mundo. Os anos em Tarso foram mais um período de preparação. Deus nunca desperdiça tempo. Em Antioquia, onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez, Barnabé lembrou-se de Paulo e foi buscá-lo em Tarso. Juntos, eles ensinaram naquela igreja vibrante por um ano inteiro. Ali, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária, marcando o início de algo revolucionário. A primeira viagem missionária começou em Chipre, onde Paulo, antes um perseguidor, agora confrontava um falso profeta chamado Elimas. Ele declarou: "Filho do diabo, cheio de todo engano e maldade, quando cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor?" O poder que antes usava para o mal, agora servia para destruir as obras das trevas. De cidade em cidade, Paulo pregava primeiro nas sinagogas, mas quando rejeitado, voltava-se para os gentios. Os judeus incrédulos ficavam furiosos, incitando perseguições. Em Listra, após curar um aleijado, a multidão quis adorá-lo como Deus. Horas depois, o mesmo povo o apedrejou até deixá-lo como morto. Mas Paulo se levantou e voltou para a cidade. Sua coragem era inabalável. Ele sabia que sofrimento era parte do chamado. É necessário que entremos no reino de Deus através de muitas tribulações, ensinaria depois. Cada chicotada, cada pedra, era uma honra por seguir aquele que o salvara. Ao retornar a Antioquia, ele relatou como Deus abrira a porta da fé aos gentios. A igreja se alegrou, mas logo surgiria um grande conflito. Alguns judeus insistiam que os gentios deviam ser circuncidados para serem salvos. Paulo sabia que isso destruiria o evangelho da graça. Uma batalha crucial estava começando. Paulo e Barnabé subiram a Jerusalém para debater com os judaizantes que queriam impor a lei aos gentios. Pedro, inspirado pelo Espírito,
Defendeu que Deus já havia purificado os corações dos gentios pela fé, sem exigir a lei. Foi um momento decisivo. O evangelho não seria corrompido por legalismo. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, deu o veredito final. Os gentios não precisavam da circuncisão, mas deviam abster-se de idolatria e imoralidade. Uma carta foi enviada, aliviando os novos convertidos. Paulo venceu a batalha, mas a guerra continuaria. Os legalistas nunca desistiriam. Uma discussão acalorada entre Paulo e Barnabé sobre João Marcos levou à separação dos dois. Barnabé, o encorajador, deu uma segunda chance ao jovem, que desertara, enquanto Paulo partiu com Silas. Apesar da tensão, Deus usou até esse conflito para expandir o trabalho missionário. Na segunda viagem, Paulo teve a visão do homem da Macedônia, levando o evangelho à Europa. Em Filipos, ele expulsou um espírito de adivinhação de uma escrava, irritando seus donos. Preso e açoitado, ele e Silas cantavam à meia-noite quando um terremoto abriu as prisões, e o carcereiro foi salvo. Em Tessalônica, os judeus incitaram um motim, acusando Paulo de agir contra César. Em Bereia, foram mais nobres, examinando as escrituras diariamente. Em Atenas, Paulo debateu com filósofos no Areópago, adaptando sua mensagem sem comprometer a verdade. Cada cidade era um novo desafio, uma nova estratégia. Em Éfeso, Paulo enfrentou o coração da magia pagã, onde livros de feitiçaria valiam fortunas. Sua pregação era tão poderosa que os ex-ocultistas queimaram seus grimórios publicamente. O valor? 50.000 peças de prata. O evangelho não era filosofia, era poder para destruir fortalezas. O templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo, via seu prestígio ruir enquanto multidões se convertiam. Os ourives, liderados por Demétrio, incitaram um motim gritando: "Grande é a Ártemis dos Efésios." Paulo quase foi linchado, mas Deus o protegeu para a obra maior. Durante 3 anos ele ensinou dia e noite na escola de Tirano, formando discípulos que mudariam a Ásia. Suas lágrimas eram frequentes. Atos 20, 31. Ele sabia que lobos vorazes infiltrariam a igreja após sua partida. Sua despedida aos anciãos de Éfeso é um dos discursos mais comoventes da Bíblia. Em Troade, Eutico caiu do 3º andar durante um sermão noturno de Paulo. Todos pensaram que estava morto, mas o apóstolo o abraçou e o reviveu. Um milagre que confirmou sua autoridade, mesmo quando sua vida física estava esgotada pela obra. Ele avisou: "Cadeias e tribulações me esperam em Jerusalém", mas nada o deteria. Seu amor por Cristo era maior que o instinto de sobrevivência. O homem que antes matava cristãos, agora estava disposto a morrer por eles. Em Jerusalém, os judeus acusaram Paulo de profanar o templo, incitando uma multidão a espancá-lo até a morte. O tribuno romano Cláudio Lísias o resgatou, surpreso ao descobrir que seu prisioneiro era cidadão romano. Açoitá-lo ilegalmente foi um erro caro. Diante do sinédrio, Paulo provocou uma divisão entre fariseus e saduceus ao declarar: "Sou julgado por causa da esperança da ressurreição." A discussão foi tão acalorada que o tribuno temeu que o despedaçassem. A estratégia foi brilhante. Seu treinamento rabínico salvou sua vida. Uma conspiração de mais de 40 judeus jurou não comer até matá-lo. O sobrinho de Paulo descobriu o plano, levando a uma escolta militar de 470 soldados para levá-lo a Cesareia. A profecia de Cristo se cumpria. Ele é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. Durante 2 anos de prisão, Paulo debateu com Félix, o governador corrupto que esperava suborno. Drusila, sua esposa judia, ouviu aterrorizada quando Paulo pregou sobre justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. Félix, tremendo, respondeu: "Por agora podes retirar-te." Festo substituiu Félix e, perplexo com os argumentos de Paulo, exclamou: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." A resposta foi magistral: "Não deliro, ó excelentíssimo Festo. Falo palavras de verdade e de bom senso." Então, apelou a César. Seu destino seria Roma. A viagem a Roma foi um pesadelo. Tempestades, 14 dias sem sol,
navio despedaçado. Mas um anjo garantiu a Paulo: Deus te concedeu todos os que navegam contigo. Sua liderança espiritual salvou 276 vidas. Até o centurião Júlio passou a obedecê-lo. Em Malta, uma víbora picou Paulo, mas ele a sacudiu no fogo sem morrer. Os nativos pensaram que era um deus, mas ele curou o pai de Públio e outros enfermos. Até no exílio, seu ministério florescia. Chegando a Roma, os cristãos vieram encontrá-lo na Via Ápia. Ele lhes pregou e alguns creram, enquanto outros rejeitaram. Citando Isaías, ele declarou: Seja-vos notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Atos 28, 28. Por 2 anos ele viveu em prisão domiciliar, pregando a todos que o visitavam. Até guardas pretorianos se converteram. Filipenses 4:22. Escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, cartas que moldariam o cristianismo por séculos. O livro de Atos termina abruptamente, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mas a história continuava. Paulo seria libertado, faria mais viagens e enfrentaria seu último ato. Acorrentado, Paulo ditava cartas que transcendiam sua cela. Nossas lutas não são contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. Ele via a prisão como trincheira espiritual, não derrota. Aos Filipenses escreveu: Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Essa era a essência de sua transformação. O antigo legalista agora considerava tudo como esterco para ganhar a Cristo. Em Colossenses, esmagou as heresias gnósticas. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Nenhum filósofo, nenhum anjo, nenhum ritual podia substituir Cristo. A carta a Filemão foi um manifesto contra a escravidão. Recebe-o não como escravo, mas como irmão amado. Filemão 1:16. Paulo não incitou revolução violenta, mas plantou a semente que destruiria a escravidão antiga. Mesmo preso, ele via a igreja como corpo de Cristo, noiva pura, templo santo. Suas correntes não limitavam o evangelho. Pelo contrário, davam credibilidade à sua mensagem. Meus sofrimentos são a vossa glória. Efésios 3:13. Preso novamente sob Nero, Paulo sabia que seu fim chegara. Em sua última carta pediu a Timóteo: Traze-me o pergaminho, mas principalmente a capa que deixei em Troade. 2 Timóteo 4:13. Até no inverno espiritual, cuidava dos detalhes. Todos me abandonaram, confessou, mas acrescentou: Mas o Senhor esteve comigo. 2 Timóteo 4:16-17. Sua solidão era preenchida pela presença de Cristo, a mesma que o derrubara na estrada de Damasco. A tradição diz que foi decapitado na Via Ostiense. Seu sangue, que outrora perseguia os santos, agora selava seu testemunho. Suas últimas palavras ecoaram: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Seu legado: 13 epístolas, igrejas por 3 continentes e um exemplo de transformação radical. O maior teólogo do cristianismo começou como seu maior inimigo. Prova de que ninguém está além do alcance da graça. Hoje, quando perseguidores se convertem, quando legalistas descobrem a graça, quando prisioneiros pregam esperança, a história de Paulo se repete. Ele não é um santo distante, mas um fariseu quebrado, remodelado e usado por Deus. E se ele fez isso com Paulo, pode fazer com qualquer um. E essa mesma graça que transformou Paulo está disponível para você hoje. Não importa seu passado, seu fracasso ou suas cadeias, Cristo pode reescrever sua história neste exato momento. Se inscreva agora para não perder os próximos testemunhos de transformação. Deixe nos comentários: Eu quero minha transformação. Vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa esperança. Deus está procurando vasos quebrados para transformar em obras-primas. Você aceita ser o próximo?